Fala pessoal, tudo bem? Gente, passando aqui para deixar alguns esclarecimentos, né, a respeito das artroplastias totais de quadril. Algumas dúvidas que os pacientes têm e algumas dúvidas, né, que alguns físios, né, colegas da gente, e a gente sempre comenta, troca algumas informações, tá? Enquanto eu vou explicando, vou deixar um vídeo rolando aqui, que é de uma paciente que acabou de passar por um procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, tá bom? Vamos lá. Muitos pacientes nos perguntam se eles têm indicação ou não, se vão ou não realizar esse tipo de procedimento cirúrgico, né? Mas é o seguinte, existem alguns critérios para se fazer a artroplastia total de quadril. Não é todo mundo, né, que vai. A maioria dos pacientes, eles apresentam artrose grave, tá? Ou fraturas. E existe uma outra condição, que é a necrose vascular da cabeça do fêmur, tá? Que é uma condição em que ocorre uma redução do suprimento sanguíneo direcionada à região do colo do fêmur, né, e cabeça do fêmur, na qual esse osso reduz, né, o seu suprimento, esse suprimento é reduzido, e o osso ele começa a sofrer uma necrose avascular. Isso aí deixa o osso poroso e ele vem a fraturar. Nesses casos, existe sim uma indicação, mas o médico é quem vai julgar isso aí, tá certo? Mas a gente, como fisioterapeuta, nós precisamos entender e compreender isso aí. Existe uma classificação de Garden, que ela classifica, né, as fraturas de colo de fêmur, e isso aí ajuda ao cirurgião para ele ter uma noção se esse paciente vai ou não para artroplastia, tá bom? Outro detalhe, pacientes falam assim, fulano de tal realizou um procedimento cirúrgico e já saiu caminhando com 2, 3 dias, enquanto eu realizei, o médico pediu para só caminhar depois de 15 dias, de 20 dias. Nas artroplastias totais de quadril, a gente precisa entender que existem dois tipos de material, de prótese, tá? Que são colocadas. São as próteses cimentadas e as não cimentadas, tá? Nas próteses cimentadas, elas recebem uma substância chamada de polimetilmetraquilato, tá? Esse polimetilmetraquilato, ele é uma substância que ele se expande, tá? E reduz o espaço entre a prótese e a região óssea. Então você tem um melhor encaixe, tá? Se encaixa melhor, a gente consegue mobilizar e deambular com aquele paciente de forma mais precoce, estimular, né? Na verdade, essa deambulação e o processo de recuperação é um pouco mais eficiente e um pouco mais rápido, tá? Então, o primeiro sinal que a gente como fisioterapeuta precisa entender é: a prótese é cimentada ou não cimentada? Primeiro ponto. A idade do paciente também é importante. Como que está aquela musculatura? Aquele paciente ele realizou um pré-cirúrgico ou não realizou um pré-cirúrgico, né? O peso do paciente, a questão do material da prótese, fatores sistêmicos também são importantes a gente ter uma ideia. Então, esses são os detalhes que a gente, como fisioterapeuta, a gente precisa entender e compreender, tá? Para que a gente consiga evoluir de uma forma mais eficiente com esse paciente. Então, desde o desenvolvimento da artrose, se você tiver o contato com esse paciente, você precisa entender os níveis de artrose, se tem ali um sinal de lágrima, se está evidente, arco de Shenton, como é que está, se você tem uma esclerose óssea, se você tem já ali os osteófitos, se você tem uma redução do espaço articular. Então, todos esses critérios são importantes para que a gente possa julgar se aquele paciente ali, ele tem chance de ir para uma artroplastia. Mas não é o fisioterapeuta que decide isso, não. Isso aí é um médico, tá? Cirurgião, ortopedista que vai avaliar se vai ou não. Alguns casos, alguns médicos, eles até pedem para fazer um tratamento para evitar do paciente ir para a cirurgia, porque em alguns casos o paciente ele apresenta uma alteração sistêmica que não seria tão legal esse paciente realizar um procedimento cirúrgico. Mas existem situações em que realmente o paciente precisa ir para o procedimento cirúrgico, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, né, sobre esses detalhes da artroplastia e até a próxima.